boa noite! Quarta-feira, hoje com muita energia, muita espiritualidade, muita fé, muita luz. O nosso convidado vai falar sobre espiritualidade e fé. Ele que já é tão conhecido, principalmente na rede social do Instagram, que eu sou seguidora dele, vai trazer uma bagagem enorme sobre como que ele fala com Deus, como que ele ouviu o chamado de Deus e como que você pode acompanhá-lo e também aprender com essa pessoa muito iluminada que é o Guilherme Coiche. Ele dispensa apresentações, mas você que está aí nos assistindo, já deixe o seu like e já encaminhe para aquele amigo, para aquele familiar que você acredita que gosta do assunto, que esteja precisando ouvir. Precisando ouvir, todos nós estamos. É um assunto incansável, eu sou uma pessoa adepta ao estudo da espiritualidade, ao estudo da palavra de Deus, estudar, sedimentar na cabeça, no coração e colocar em prática também, né? Ainda me sinto como uma criança aprendendo, porque esse assunto é inesgotável. O Guilherme, por incrível que pareça, ele é da área financeira. Quando eu conheci-o primeiramente pelo Instagram, eu não sabia que a formação dele é dessa área financeira. Ele é criador de conteúdo digital e na sua bio tem uma frase muito forte que me chamou muito a atenção, que é assim: recebi o chamado do Pai e falo dele a quem quiser ouvir. Nossa, é muito lindo, muito profundo. Receber, ouvir a voz de Deus, conseguir entender essa missão e passar isso para o outro é mais difícil ainda. E ele faz isso com maestria. Sou fã do Guilherme. Quando vi essa bio, quando já conheci ele pelo Instagram, eu chamei-o para tomar um café na farmácia, para estreitar assim um pouco o nosso relacionamento, para que ele pudesse aceitar o meu convite para vir no podcast. Falei: Guilherme, você topa ir no podcast? Vamos tomar um café, vamos conhecer melhor, para a gente fazer um podcast dinâmico, interessante. Tudo bem, gente, o podcast não vai dar para fazer em 60 minutos, né, Kim? Vamos pedir lá para o Studio Box transformar em 3 horas de podcast, que eu acho que não vai dar para falar em 50 minutos. Vamos ver se a Amanda e o Ari que autoriza a gente fazer 3 horas de podcast. Brincadeira, gente. Guilherme, boa noite. Que alegria ter você aqui. Boa noite, Zildinho. A alegria é minha. Estou muito feliz de estar aqui, de te conhecer melhor. A gente tomou um café, foi uma alegria muito grande de conhecer a grande empreendedora que é a Izildinha e saber que você tem essa veia teológica, que você tem interesse pela espiritualidade, que você também é uma grande comunicadora. Estou muito feliz de estar aqui, estou muito honrado e que a gente tenha uma conversa abençoada hoje. Grande comunicadora, não sei, palavras dele, mas eu estou aqui para bater um papo, né? Assim como a gente já fez na farmácia, a gente já teve essa oportunidade. E você falou certo, eu gosto do estudo da Bíblia, né, independente da religião. Eu sou católica, mas eu gosto de estudar a Bíblia. Estou lendo, vou aproveitar e compartilhar. Nunca compartilho os meus livros, mas até falei para a Amanda na última vez: Amanda, eu vou começar a compartilhar meus livros, que eu tenho a minha meta de um livro por mês. Ótimo. E esse livro que eu estou lendo, do Tiago Brunet, Princípios Milenares. Então, eles são todos os princípios que estão na Bíblia. São 10 princípios, 10 leis espirituais para uma vida de paz e prosperidade. O primeiro princípio é uma frase de Coríntios 13:11, 1 Coríntios. Quando eu era menino, falava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Esse princípio é da maturidade, que ele começa com essa lei espiritual da maturidade. Ter maturidade significa fazer o que precisa ser feito e não apenas o que nós queremos fazer. Maturidade não é um estado de espírito, mas uma busca constante. Não vou ler o livro todo, né, gente? São 10 princípios, eu quis ler o primeiro. Não sei se o Guilherme conhece, Tiago Brunet, ele tem um podcast também fantástico, queria compartilhar com vocês e também para contar para vocês que eu gosto de ler e me aprofundar nesse estudo que é o tema de hoje, espiritualidade e fé.
falo de Deus como eu sinto Deus, como eu vejo Deus na minha vida. Eu também falo de Deus, né? Porque procuro a minha evolução espiritual, como eu falei. Estou buscando sempre esse conhecimento, mas o que me importa realmente é a fé que eu tenho, que acho que já vem da minha família. Eu tinha um avô que ele era o meu maior exemplo de fé. Meu avô era uma pessoa assim, extremamente forte na fé, sabe? Então, ele teve um reflexo enorme em toda a nossa família. E ele passou muito bem isso para minha mãe, e a minha mãe passou para os 3 filhos dela, e eu acredito que absorvi bastante a fé. Então, nunca me sinto sozinha. Eu sempre sei que Deus está comigo. Agora, você, Guilherme, ouviu o chamado do Pai. Gente, está lá na biografia dele. Corram lá no Instagram para vocês acompanharem Guilherme Coix. Recebi o chamado do Pai e falo dele a quem quiser ouvir. Me conte como que uma pessoa que veio da área financeira, que tinha um Instagram falando de boletos, de conta, imagina que ele fala, eu não peguei esse tempo desse Instagram. E agora você mudou o seu Instagram para falar de Deus. Me conta como que foi essa mudança. Legal, Isildinha. Então, eu comecei a produzir conteúdo na internet, mais precisamente no Instagram, ali em 2018. Eu trabalhava já como gestor financeiro de uma empresa há alguns anos já. Eu tinha conhecimento na área e, na época, eu fazia muito atendimento de inadimplentes. Eu fazia muitas negociações durante o dia. E naquela época, eu percebi que eu realizava negociações com pessoas que deviam uma quantidade pequena de dinheiro ali, vamos supor, até R$1.000, e realizava negociações com pessoas que deviam até 20, 30, 40 mil reais. E eu percebi que eles tinham erros muito similares. Claro que em intensidades diferentes, mas erros similares. Aí eu pensei, puxa vida, se eu falasse até um certo tipo de mensagem específica, eu conseguiria atingir esses 2 públicos diferentes, de devedores maiores e menores, porque os erros são muito parecidos. Entendi. Eles só mudam de tamanho, mas é o mesmo erro. Aí eu falei, eu vou começar a produzir conteúdo sobre isso, e dentro da instituição que eu trabalhava, eu comecei a fazer um boletim informativo financeiro. E comecei a produzir textos, algumas aulinhas ali, mas tudo em formato escrito. E a gente começou a divulgar entre os clientes da nossa empresa. E a gente fez grupos de WhatsApp, grupos de Telegram na época, e foi legal. E junto com isso, eu pegava esses mesmos conteúdos e colocava nas redes sociais. E eu comecei a crescer na época. Eu cheguei... 2018 para 2019, acho que eu alcancei 10 mil seguidores, alguma coisa assim. Entendi. Continuei produzindo conteúdo, continuei passando o tempo ali, etc. E continuei na área financeira também. Acabou que aconteceram várias coisas. Eu saí daquela empresa, vim para Itapetininga, que eu morava em Piracicaba na época. Aí eu vim para Itapetininga em 2020. Continuei trabalhando na parte financeira também, na área financeira. Só que a espiritualidade, ela é quase como... Ela é uma característica inata, a gente nasce com ela, a gente nasce com uma sede pela espiritualidade. Está no nosso DNA, a gente tem na nossa genética uma busca por algo que é etéreo, que a gente não consegue identificar de forma palpável. A gente busca alguma coisa que nós não conseguimos explicar o que é. E eu sempre tive essa sede, essa fome muito forte em mim. E eu sempre busquei bastante conhecimento, sempre busquei bastante estudo e sempre me interessei muito por assuntos religiosos, assuntos sobre fé, assuntos sobre Deus. Eu sempre busquei muito isso. E naturalmente, coisas que a gente busca, que a gente gosta, a gente vai falar sobre isso. Sim. Se eu gosto de futebol, na roda de amigos ali, eu vou conversar sobre futebol. Se eu gosto de um outro esporte, um vôlei, uma corrida, eu vou falar sobre isso nas minhas rodas de amizade. E como eu considerava ali as redes sociais uma roda de amigos, eu acabava falando sobre espiritualidade sem me atentar muito para isso. Não era uma coisa muito pensada. Entendi. Eu só abri o meu coração ali. E aconteceu exatamente assim. Sem eu perceber, eu comecei a mesclar muito os assuntos de finanças e espiritualidade, porque a Bíblia... ela tem muitos princípios, como você viu ali, tem muitos princípios, tem muitas lições,
tem muito conteúdo interessante ali que a gente consegue aplicar na área financeira, inclusive. E aí, eu sabendo disso, porque eu estudava bastante, eu comecei a fazer bastante conteúdo mesclado, mas também sem uma consciência plena sobre o que eu estava fazendo ali. E o Instagram ele foi crescendo aos poucos. Ali, o ano passado, 2023, no meio de agosto, eu estava ali com 24 mil seguidores, mais ou menos. Então, era uma quantidade interessante até, que buscava esse tipo de conteúdo financeiro. E um certo dia, um domingo, esse foi o domingo da virada, assim, Domingo da virada. Que foi esse domingo que tudo começou, exatamente. Na realidade, eu acho que as coisas, elas são construídas com o tempo, né? Muitos erros que eu cometi, muitas formas de me comunicar que eu tentei realizar, que não deram certo, me trouxeram aonde eu estou hoje. Mas esse domingo especificamente, ele ficou marcado. Foi no dia 25 de agosto de 2023. Nós estávamos indo para um evento em Hortolândia, eu e a minha esposa. E aí eu já tinha ficado pronto e eu estava na sala esperando ela terminar de se arrumar. Aí eu estava rolando o feed, tinha sido uma semana muito difícil para mim, uma semana de derrotas mesmo, né? A gente não vence sempre. Foi uma semana difícil, eu estava um pouco desanimado. E rolando o feed, apareceu para mim um devocional, de um gringo, inclusive. E aí eu escutei esse devocional super curtinho, como os devocionais que eu faço hoje, né? Super curtinho, eu falei, nossa, eu terminei de assistir, aí eu falei com Deus, muito obrigado por esse carinho. Você não precisava falar dessa forma tão clara pra mim, eu precisava ouvir o que você queria me dizer e você usou esse vídeo pra falar comigo. Sensacional. Muito obrigado, porque o senhor teve esse cuidado comigo. Eu nem pedi isso, mas você viu que eu tava meio mal e me mandou essa mensagem. Aí nessa hora eu tive um estalo, eu pensei, puxa, se isso me fez tão bem, provavelmente outras pessoas também estão passando por situações semelhantes, elas podem se beneficiar disso também. Aí eu peguei, na mesma hora, eu coloquei o celular em pé, sentei na minha poltrona e falei o que estava no meu coração ali. Fiz um devocional naquela hora, gravei, postei e a minha esposa ficou pronta, a gente saiu, viajou e eu passei o dia fora, eu quase nem olhei o celular. Quando eu cheguei em casa, à noite, naquele dia, eu tinha ganhado 2 mil seguidores. O que pra mim era uma quantidade bem relevante, porque eu tinha 20 e poucos mil seguidores. 2 mil numa noite. Em um dia. Foi ali basicamente 10% de aumento de seguidores em um dia. E eles vieram por causa desse vídeo que eu tinha feito do devocional. E aí eu parei e pensei assim, essas 2 mil pessoas, elas chegaram agora, elas ficaram interessadas, o vídeo ainda estava engajando, estava crescendo ainda, estava sendo entregue ainda. E eu pensei, amanhã, o que elas vão esperar desse perfil? Provavelmente alguma mensagem semelhante. Sim. Aí eu gravei de novo no dia seguinte, e de novo, e nunca mais parei. E os vídeos não pararam de entregar. Eles sempre têm um alcance muito bom. Tinha uma época ali, isso foi no final de agosto, entre setembro e outubro, eu ganhava 2, 5, às vezes 10 mil seguidores em um dia. De pessoas que estavam descobrindo o meu perfil por causa das mensagens dos devocionais, nem pelo aspecto financeiro. Sim. E nessa época, o nome do meu perfil, tem gente que acompanha há bastante tempo aqui e vai se lembrar disso, era Além dos Boletos, porque eu falava sobre finanças, né? Sim. E aí começou a alcançar 50, 70, 80 mil seguidores e o perfil Além dos Boletos. Aí as pessoas chegavam e perguntavam, por que tem esse nome, esse perfil, se você fala sobre Deus, se você faz devocionais? Eu tive que trocar o nome, coloquei o meu nome mesmo, pessoal, ali. E as coisas aconteceram desde então. Faz um ano que todos os dias, às 6 da manhã, eu posto um vídeo onde a gente consegue ali ter um início de dia com Deus. Acabou que aconteceu, sabe? Não foi uma coisa planejada, não foi uma coisa que eu esperava. E por isso que eu digo que foi um chamado. Foi a forma como Deus falou, é isso que eu quero que você faça. Porque eu tentei de outras maneiras. Tentei da minha forma, tentei como eu queria fazer, da minha e não aconteceu. Mas aí Deus falou, então, eu vou te explicar, é assim que eu quero. É assim que eu quero. E aí ele me mostrou, aconteceu e continua acontecendo. E graças a Deus a gente tem um alcance interessante, um alcance bom. Eu tenho relatos de pessoas que acompanham. E eu, nesse processo todo, venho sendo transformado também. Mas Deus me transforma cada dia com os relatos e as experiências que eu troco dentro desse Instagram. Sensacional. Você sabe que nesse livro tem uma frase que me chamou a atenção do autor, que é exatamente o que você acabou de contar aqui para nós. A frase é assim, quando algo vem de Deus, ninguém pode parar.
Exato. Então, o Guilherme falou que ele tentou, né, fazer do jeito dele, né, teve alguns insucessos. Mas quando ele ouviu o chamado e realmente é a voz e a vontade de Deus, ninguém pode parar. Eu achei assim excelente. Então, acho que traduzindo assim para a nossa vida prática, para todos nós, Guilherme, não só para você que viralizou no Instagram com a mensagem, que é uma mensagem forte, né, de otimismo, de fé, de espiritualidade, para nós transformando no dia a dia. Se você está indo por um caminho e ele não está dando certo, então provavelmente você vai ter que buscar outro caminho, porque ele não está sendo validado por Deus. Não é isso que você interpreta? Isso pode acontecer, claro que a gente precisa saber separar as coisas no seguinte sentido. Muitas vezes, para você chegar onde você quer, você vai ter que errar algumas vezes. Sim. E ajustar alguns pontos para que eles se tornem corretos, a fim de que eles sejam a base para você chegar onde você precisa chegar. Mas depois que as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus, muita coisa, quando você olha em retrospectiva, passa a fazer muito sentido. Por exemplo, no meu caso, eu tenho uma personalidade mais introspectiva, mais de reflexão, e acaso por acaso eu acabei caindo na área financeira. Claro que não é uma coisa que eu tenho dificuldade, eu tenho facilidade também, eu gosto dessa área, mas quando eu passava o meu tipo de conteúdo no Insta e era um conteúdo financeiro, eu passava com o meu formato, que é um formato que eu tentava trazer reflexões, incômodos, indagações. E normalmente o público que busca conteúdo financeiro é um público mais exato, mais racional e ele gosta de um conteúdo muito mais prático, muito mais racional, muito mais palpável. E não é muito a minha forma de falar, a minha forma de me relacionar. E eu tinha uma certa dificuldade em me encontrar com esse público, porque eu falo dessa maneira. E as pessoas que me acompanham, que acompanham o conteúdo que eu posto, elas percebem que, normalmente, nos devocionais que eu faço, eu coloco incômodos para que a pessoa fique, sabe, mastigando aquilo durante o dia, para que ela possa, de certa forma, ela consiga chegar sozinha na conclusão que ela precisa. E é assim que eu gosto de falar. Quando eu comecei a fazer conteúdo especificamente sobre devocionais, sobre Deus, sobre espiritualidade, acabou que casou a minha forma de me expressar com o conteúdo que eu precisava dizer. Eu não precisava mais falar um conteúdo extremamente prático, racional, porque Deus não é assim. E aí, muita coisa fez sentido. A minha forma de falar não era uma forma que agradava, por exemplo, exatamente o público financeiro. Entendi. Era uma forma que faz muito sentido no ambiente que eu estou hoje. Claro que enquanto eu estava ali, enquanto as coisas estavam acontecendo, isso não era claro. Mas enquanto a gente está naquele turbilhão, a nossa visão ela fica turva mesmo. Por isso que é muito importante você ter a sensibilidade, você estar disposto a ouvir a voz de Deus para que você sinta esses direcionamentos para que você consiga chegar no lugar certo. É como eu falei, às vezes você precisa errar algumas vezes para que você chegue naquele ponto completamente preparado para o que vai vir. Mas muitas vezes é um erro de direcionamento também. Eu ia fazer essa pergunta para você, você acabou até complementando mais, mas eu quero reforçar essa parte. Quando você estava lá naquele domingo, no dia 25 de agosto, esperando a sua esposa acabar de se arrumar para ir para o evento em Hortolândia. E você estava lá chateado que aquela semana tinha tido algumas coisas bem ruins, você estava meio aborrecido com tudo aquilo, o que é normal na nossa vida, que a gente nem sempre ganha, e tá bem também, porque faz parte do processo. Aí quando você ouviu o devocional de um gringo que você falou, e aquilo fez sentido para você, você agradeceu a Deus pelo carinho de ter chegado na tua mão naquela hora e aquilo entrou assim na sua cabeça e no seu coração. Parênteses. Eu sempre, quando estou na missa e nas minhas orações diárias, eu sempre peço que o Espírito Santo ilumine o meu coração, a minha cabeça, para que com o entendimento racional, com a inteligência que Deus já me deu, eu transforme isso no meu coração como maturidade e fé,
e que o meu coração seja sempre uma terra fértil para absorver esse conhecimento e transformar. Porque nós temos ouvidos, nós, o ser humano, ouvidos moucos. Vem a mensagem, você não ouve. O que você pode falar para quem está nos assistindo aqui? É como ficar receptivo a ouvir o chamado de Deus, o conselho de Deus e ser grato. Existem até muitas histórias que se conta que Deus mandou ajuda. Tem até uma história que a pessoa estava lá naufragando, Deus mandou um barco lá para salvar. A pessoa falou, não foi, eu quero que Deus venha aqui me salvar. Mas Deus já tinha mandado o barco com a pessoa para resgatar. E a pessoa ficou ali, não, eu quero que Deus venha me salvar. Então, Deus nos manda. Eu sempre falo anjos na terra. Sim. Anjos na terra. Esse anjo, ele pode ser uma pessoa que você nem conhece, mas que você cruzou ali no mercado, na rua, ou mesmo um amigo, um familiar, um cliente, né, um colaborador para quem tem empresas. Então, Deus, eu acho que sempre manda. Mas como estar atento a ouvir a voz de Deus, a ouvir aquela mensagem? Porque não é necessariamente que você vai ouvir uma voz, né, Deus falando com você, mas vem por mensagens Sim. de terceiras pessoas. Mas como estarmos receptivos a essa mensagem? Como interpretarmos a voz dele? O que você recomenda para nós? É uma ótima pergunta. Eu acho que a gente tem uma ótica muito viciada, assim. A gente pensa e imagina Deus como um ser que vai realizar aquela coisa grandiosa, de grande milagre, com muitas luzes, que vai jogar na nossa cara aquele milagre para a gente ter certeza que é Ele, porque Ele é muito poderoso. Só que eu gosto de pensar assim, Deus é tão poderoso, mas tão poderoso, que Ele consegue, mesmo eu sendo todo errado, todo bagunçado, com tanta coisa para melhorar, Deus consegue usar até esse Instagram que é administrado por mim para poder alcançar outras pessoas. Deus pode usar absolutamente qualquer coisa. Ele pode usar uma mensagem, ele pode usar uma pessoa, ele pode usar um vídeo, ele pode usar um áudio, ele pode usar absolutamente qualquer coisa para poder se comunicar com a gente. Tem uma história na Bíblia que eu gosto muito que eu me lembrei agora que você falou isso, que exemplifica muito a ação de Deus e como ele se comunica com a gente. A história tá ali no livro de Reis, depois que Elias, ele confronta aqueles profetas de Baal, e aí ele tem aquele confronto direto com os profetas de Baal, em que desce fogo do céu e queima o sacrifício dele. Ele mostra ali em sua plenitude total todo o poder de Deus, de forma magnífica, de forma muito clara ali, a presença de Deus através do fogo. Os profetas de Baal são mortos depois, etc. E isso chega aos ouvidos da rainha Jezabel. A rainha Jezabel, ela fala assim, não, eu vou matar esse Elias. Ele fez isso com os nossos profetas, com as nossas pessoas e tal, eu vou matar esse cara. E aí, nesse momento, ela começa a perseguir ele, e Elias tem um profundo medo, ele fica com muito medo, mesmo depois de ter ali testemunhado o poder magnífico, absurdo de Deus ali, ele ficou com medo. E aí ele foge, e foge para muito longe. E chega um momento que ele chegou muito longe, e aí ele pede para morrer de tanto medo que ele estava sentindo. Nossa. Ele fala assim, Deus, eu não sou melhor que o meu pai, eu não sou melhor do que a minha mãe, eu não sei por que eu tô aqui. Me leva de uma vez, me mata. E aí Deus fala, calma, cuida dele, dá pão, dá carne, dá água, e aí ele descansa, levanta, e ele continua a viagem, fugindo ainda, até que ele chega no Monte Sinai. E no Monte Sinai, naquela época, ele era um monte que ele já era conhecido porque era um monte que era como se fosse ali um lugar onde tinha uma chance maior de se comunicar com Deus. Era como se fosse ali um lugar santo, quase que um lugar santo. E ele chega ali porque ele queria conversar com Deus, ele queria confrontar Deus, queria conversar com ele. E na hora que ele chega, ele fica esperando Deus falar com ele. E a Bíblia fala que nesse momento acontecem grandes coisas, acontece um grande terremoto ali, e aí começa tudo a balançar, começa tudo sabe, várias pedras caindo e tal, e Elias procura e Deus não estava ali.
Aí, de repente, ele vê um grande fogo rodeando a montanha, ele buscando aquele fogo, aquela coisa tremenda, tempestuosa, e Deus não tá ali. Aí vem uma grande ventania e sabe, aquele negócio grandioso, e Deus não tá ali. E de repente a Bíblia fala que Elias escuta um sussurro. E é ali que Deus está. Isso para mim tem um simbolismo muito forte. Porque a gente busca esses sinais maravilhosos, esses sinais grandiosos. Mas Deus ele se mostra no sussurro. Isso para mim mostra um senso de intimidade, de relacionamento. E é isso que eu busco com os devocionais todo dia. É a gente buscar contato diariamente com Deus. Buscar relacionamento. Sabe quando você tem uma amiga, um amigo que você conhece muito bem, que você faz as coisas juntos, que vocês saem juntos, que vocês viajam juntos, e chega um momento que se você não tá perto dela, por exemplo, e acontece alguma coisa, você falaria assim, tipo assim, fulana ia dar muita risada disso. Sim. Fulana ia adorar esse prato que eu tô comendo. Sim. Porque você conhece. E a partir do momento que você cria um relacionamento com Deus, que você conversa com Ele todos os dias, você pede a opinião dEle, você questiona Ele, você busca Ele o tempo todo, chega um momento que você fala assim, Deus não ia gostar que eu fizesse isso. Deus está falando isso aqui para mim agora. Você passa a conhecê-lo tão bem que os sinais ficam mais claros. Então, a minha resposta para isso, né, o melhor que eu posso chegar é criar relacionamento. É relacionamento com Deus. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais você o conhece e com certeza melhor você consegue identificar a sua voz. Entendi. E esse relacionamento é todos os dias ter o seu momento de oração. Não importa também a quantidade, né? O tempo. Quantas horas eu vou ficar rezando? Qual é a oração que eu devo fazer que me aproxima mais de Deus? Embora que Jesus deixou, né, que os apóstolos perguntaram, né, como que eu devo rezar e orar, e Jesus falou, vamos orar, e fez a oração do Pai Nosso, né? E a gente sempre faz, todos os dias eu rezo o Pai Nosso. Mas eu acho que a oração também não é uma quantidade de tempo que você vai ficar com Deus, mas você pensa que a gente deve conversar com Deus várias vezes ao dia. Como orar? Como criar essa intimidade com Deus no meu dia a dia? Perfeito. Além do seu devocional. Claro. Esse tem que acompanhar. Esse tem que acompanhar. 6 horas da manhã. Depois eu vou perguntar que horas que ele acorda. 6 da manhã. Ótimo. Antes de Jesus falar a oração do Pai Nosso nesses versículos, ele fala que a conversa com o Pai tem que ser uma conversa pessoal e na medida do possível, evitar as conversas decoradas, que ficam repetindo as mesmas coisas. Então, é uma conversa pessoal, como a gente está tendo aqui. A gente tem, às vezes, uma noção de Deus, né, nessa grandiosidade, nessa potência toda, nesse tamanho todo que Ele tem. A gente tem uma visão de que Ele é um ser muito distante, de que Ele é um ser que é muito grande para mim. Ele é inatingível, inalcançável. Sim. E a minha ideia é mostrar que Deus, ele é um grande paradoxo. Ele tem o poder, ele tem o tamanho, ele tem a grandeza, ele tem a onipotência, a onisciência, a onipresença, ele tem tudo isso. Mas ele também tem o amor por nós. E o amor por nós faz ele ficar do nosso tamanho. Faz ele ficar do tamanho que a gente precisa para poder conversar com ele. Então, a questão de se relacionar com Deus, para mim, eu uso a mesma lógica de relacionamento com qualquer outra pessoa que você venha a ter ou que você queira ter. Você se torna mais íntimo dessa pessoa quando você passa mais tempo. E você passa mais tempo fazendo o quê? Brincando, conversando, pedindo opinião, questionando, às vezes reclamando. Deus, não tá bom isso aqui para mim, o que eu faço agora? Tem que conversar. E não precisa ser aquela conversa decorada, ensaiada, é uma conversa com alguém que está muito próximo, porque ele está te ouvindo. Tá. Como um pai, como um amigo. Então, a minha ideia eu converso com Deus o dia inteiro e de vez em quando eu me pego até me policiando nas coisas que eu imagino que ele fala pra mim. Então, às vezes eu tô, sei lá, dirigindo meu carro e alguém me fecha na rua e eu tenho vontade de buzinar, sabe, de falar alguma coisa. Aí eu penso assim, Deus, eu preciso melhorar esse meu comportamento. Então, eu imagino que Deus, ele tá ali do meu lado conversando comigo. Quando eu corro, eu gosto de correr, né? A corrida é uma parte muito importante da minha vida. E eu corro conversando com Deus o tempo todo. Nos momentos que eu tô
pior são os momentos que eu tenho mais necessidade de correr. E eu pego o meu fone, coloco louvores ali, corro 10 quilômetros conversando com Deus, chorando, sabe, questionando Ele. E até que chega um momento que eu... Assim, isso é uma forma que eu encontrei de visualizar Deus ali. Mas eu tô correndo e eu tô literalmente, assim, imaginando Ele correndo do meu lado, na forma de um leão, às vezes, pra mim. Correndo do meu lado. E aí eu olho pro lado, eu olho de verdade pro lado. Eu me pego olhando pro lado, procurando ele ali, correndo junto comigo, sabe? Me acolhendo, me protegendo e me mostrando que ele tá ali. Né? Pra mim é importante ser. Eu sou bem visual nesse aspecto, na minha imaginação. E aí, pra mim é isso. É o tempo todo. O tempo todo. É o tempo todo. E de forma simples, direta, como um amigo muito íntimo. Um amigo muito íntimo. Muito íntimo. Exato. Eu também gosto de falar de filmes. Eu gosto de falar de livros, eu gosto de falar de filmes, eu gosto de falar de séries. Eu sou, assim, fã do Netflix e de outras também. E, recentemente, eu vi The Chosen e assisti inteiro. Aí, agora parou, né? Estamos aguardando a próxima temporada. Aí eu comecei tudo de novo e algumas vezes eu voltei 10 vezes. Então, para mim, o The Chosen, ele faz um sentido muito grande, porque Deus, na sua infinita grandiosidade, onipotência, onisciência, ele é tão grande, tão grande, tão grande, que é exatamente isso como você falou. Se falar isso tão pequeno, será que ele vai me ouvir, ele vai me acolher? Uma coisa que eu também penso, tantas tragédias muito maiores, né? Tanta guerra acontecendo, tanta doença, tanta desgraça acontecendo, né? Será que o meu problema também é importante para eu levar para ele? Será que não é melhor eu resolver isso aqui sozinha, né? Eu sempre faço esse questionamento, eu vou levar isso para Deus? Às vezes eu fico envergonhada, falar, eu não vou falar isso com Deus. E Deus deve estar cuidando da guerra, tá lá em Israel agora. E quando eu assisti The Chosen, fazendo dois paralelos aqui, Deus mandou o seu Filho único, Jesus. E aí Jesus, ele é bem humano, né? Porque ele é meio humano, meio Deus. E ele é bem humano. Na série mostra, como a gente já leu na Bíblia, tem muitas coisas ali exatamente como está na Bíblia, né? Até quando os apóstolos presenciam vários milagres de Jesus, eles já presenciaram vários milagres. Aí chega no dia que Jesus faz o sermão da montanha e não tem comida para aquele povo enorme. E aí eles, mestre, como que nós vamos fazer? Aí o mestre fala assim, homens de pouca fé. Né? Eu acho que Deus imagina assim, Deus está agindo o tempo todo na nossa vida, nos protegendo, enviando infinitas graças diariamente, todos os dias. E daí acontece isso, a gente já perde a fé. E aí Jesus falou assim, homens de pouca fé, já presenciaram tantos milagres. Era lógico que ele ia dar a solução para aquela multidão com fome, quando ele multiplicou os pães e os peixes, né? Exato. Então, eu acho que quando a gente olha para Jesus, talvez a gente entenda mais a grandiosidade de Deus e não se sinta tão distante, porque Perfeito. Não é para a gente se aproximar, imitar o filho dele. Perfeito. Eu recomendo fortemente essa série para quem não assistiu. É uma série sensacional e para mim ela ilustra de uma forma muito clara isso que você falou agora. É como eu falei, Deus ele tem algumas características que a gente não consegue explicar e tampouco entender. Uhum. E quem sabe um dia, na eternidade, com o tempo, quem sabe de muita explanação, de muito convívio, a gente consiga assimilar alguns tipos de conceitos. O fato dele ser eterno, por exemplo, a nossa cabeça é muito finita para entender isso. Alguém que sempre esteve, sempre foi. Mas sempre é desde quando alguma coisa tem que dar dado início ali. Não, mas ele sempre foi. Então é uma coisa que é muito grande para nós. E Deus, e em sua forma humana, quando ele veio para cá, Jesus, ele não é nem que ele é metade humano, é metade Deus. Ele é 100% Deus e 100% humano. Então. Ele é completamente as duas coisas. Quando ele foi humano aqui na forma de Jesus, ele foi 100% humano. E essa série ela é muito boa para mostrar isso. Porque a gente tem outras séries, outros filmes que mostram Jesus extremamente santificado como ele era. Mas só
assim, ela mostra recortes da vida dele em que ele está no processo ali de convívio com o pai especificamente. Mas Jesus, ele foi 100% humano. Ele viveu com seus amigos, ele esteve doente, ele teve fome, ele brincava, ele tirava sarro às vezes dos seus amigos. Então, assim, é uma pessoa comum, um humano comum. E essa série, ela é sensacional para mostrar isso. Para mim, ela tem essa característica muito forte e é importante que as pessoas consigam ter esse contato. A série é biblicamente correta. Ela não tem nada que desabone alguma afirmação bíblica. Sim. Ela se utiliza de licenças poéticas, assim, porque nas histórias bíblicas existem algumas lacunas que não são contadas o que acontece entre um acontecimento e outro. Então ela se utiliza de uma licença poética para imaginar como é que deve ter sido um momento entre um milagre e outro, por exemplo, um convívio ali e tal, uma licença poética. Mas dentro dessa licença poética, ela não contradiz algo que está descrito literalmente na Bíblia. Sim. Então é muito interessante essa série. Nossa, é um aprendizado para quem quer se inteirar mais, né, da vida de Jesus. Muito bom. E eu também percebi nessa série, que a gente já tinha visto, né, na nossa igreja, Jesus, ele não é invasivo, né? Por isso que a gente que tem que se aproximar dele. E tem uma parte ali que a esposa de Simão, Pedro, né? Sim. A esposa de Simão foi numa missão com outro apóstolo. E nesse inteirinho a esposa perde o filho, né? E aí eles ficam muito traumatizados com isso, porque ele não estava ali, ele estava seguindo Jesus, que é a missão dele, e ela valida essa missão. Ela acha que tem que seguir, correto, mesmo que ele foi escolhido, né? Sim. Mas ficou uma lacuna entre o casal, a perda, né? E Jesus sabia disso, mas em nenhum momento ele quis se adiantar, se intrometer ou chamar para uma conversa. Ele sabia tudo. Ele esperou o momento certo que Pedro acionou a situação, né? E chorou com ele. E tipo, onde que o senhor estava? Ele checkmate para Jesus. Aonde que o senhor estava? Que eu estava precisando, a minha esposa estava precisando e você não estava presente. Então eu vejo também que existe, Guilherme, você vê eu chamaria isso de livre-arbítrio, ou Jesus não é invasivo, ele espera que você tenha humildade de pedir ajuda dele. Como que você viu essa cena no filme? Eu acho que esse termo que você utilizou, ele tá bem correto. Eu acho que ele explica muito bem. Jesus não é invasivo. E a gente precisa desse livre-arbítrio para que a nossa decisão ela seja 100% consciente. Então, desde o princípio, desde o Éden já é assim, Deus não tira a nossa liberdade. E a gente precisa tomar decisão. Tanto é que a Bíblia ela tem muitos trechos, e sempre que há o convite ali para que a gente possa se aproximar de Deus, sempre venham a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, venham a mim. Sempre vem a mim. Porque no momento que a gente vai até Ele, a gente tem tudo lá. A gente tem a água da vida, a gente tem a água que nunca mais vai nos dar sede, a gente tem o pão da vida, a gente tem tudo, a gente tem absolutamente todas as nossas necessidades saciadas ali, mas a gente precisa ir até Ele. Precisa ter essa movimentação na direção dele. Você falou desse episódio, eu tenho alguns episódios que eu precisei até pausar, porque eu me emociono muito. Esse que você falou da multiplicação dos pães e peixes, ele foi o começo de uma temporada, eu acho. No final da temporada anterior, quando ele está escrevendo o Sermão da Montanha, para mim, é um dos episódios mais lindos de toda a série, que é quando ele está separado com Mateus ali, e Mateus está escrevendo, ele tá ditando para Mateus o Sermão da Montanha. E a série, ela tem... Eu me lembro, eu fico emocionado. A série, ela tem esse poder de nos colocar, figurativamente falando, todos os sentimentos ali que são descritos no Sermão da Montanha, e eu sugiro fortemente que você leia esse sermão, eles são sentimentos que você tem todos os dias. Você que está cansado, você que está oprimido, você que está sofrendo por causa de Deus, você que está sofrendo por causa das decisões que você toma que são corretas,
você tem um amparo ali, você vai ser feliz é você, porque você está passando por tudo isso, porque você está no caminho certo. E Jesus, ele tem um olhar de tanto amor, assim, na série, é muito impressionante isso. E aí, no final, quando ele vai dizer o versículo que fala, felizes vocês que sofrem por minha causa, ele olha diretamente para Mateus, Mateus nem percebe isso, porque Mateus passou por isso. Quando ele decidiu seguir Jesus, o tanto de sofrimento que ele teve depois. Uma loucura. E Jesus olha para ele com compaixão. E ali você percebe o que é a felicidade. É ter Jesus te olhando dessa forma. É isso, é felicidade. O sonho da minha vida é chegar no céu um dia e me deparar com isso, sabe? Com ele me esperando e escutar a frase assim, puxa vida, filho, eu tava louco pra te dar um abraço. Eu sei o que você passou, eu sei o que aconteceu com você, eu tava olhando tudo, tava louco aqui pra te abraçar. Então isso é felicidade, isso é plenitude, sabe? Eu me emociono de lembrar dessas cenas, de verdade. É emocionante mesmo. E interessante que na Bíblia e na série, eu era implicada com o Mateus. ele é diferente, a gente implica com o diferente. Eu implicava com o Mateus. Eu falei assim, mas, meu Deus do céu, mas ele é lesado, né? Mas esse cara é lesado, né? Mas depois eu fiquei com tanto dó, porque ali parece-me que ele foi o que mais sofreu. Porque os que eram pescadores seguiram Jesus, me parece que não foi tão difícil. Mas o Mateus, que abriu mão, que ele tinha um status social, de um lado, né, como cobrador de impostos, ele tinha uma casa bonita. Você lembra que depois ele cedeu a casa para a reunião com os discípulos, né, sim. E Jesus, ele cedeu a casa dele. Era uma casa bonita, bacana, bem localizada. Ele tinha ali todo o apoio, né, dos romanos. E ele teve que abrir mão de tudo isso. Você viu a quantidade de sandálias que ele tinha? Exatamente. A maioria só tinha uma. Ele tinha um monte de sandálias e túnicas. Mas eu acho que até mais forte do que isso é o fato de que Mateus sempre foi marginalizado. No seguinte sentido, não no sentido financeiro, ele era bem-sucedido. Bem-sucedido, marginalizado pelos romanos ou pelos judeus? Por todos. Por todos, nossa. Porque no momento em que ele decide ajudar os romanos com o seu dom, que era um dom financeiro, né? É um dom contábil, ele é muito bom com números. Então, no momento que ele decide passar para o lado dos romanos, ele ganha antipatia do seu próprio povo. Exato. Ele era extremamente discriminado pelos judeus. Sim, os outros discípulos não queriam ficar perto dele. Simão era um deles. Um dos mais, né? Um dos mais. Rival. Então, eles tinham uma assim, ver Mateus da forma como ele agia para os judeus era a mesma coisa que, assim, estar perto dele era como estar perto de uma prostituta, estar perto de um leproso. Então, era uma pessoa que abriu mão dos seus princípios, etc. Então, nesse momento, Mateus, ele vivia com boas condições financeiras, mas não tinha ninguém. Ele era absolutamente sozinho. Quando ele decide seguir a Jesus, ele abre mão de tudo isso e, a partir disso, ele não encontra um amparo ali ainda. Porque ele chega num grupo em que ele é odiado. Odiado, e ele ficou firme. Eu quase entrei lá na tela para dar um abraço em Mateus. Falei, filho, fica firme que você vai ser reconhecido ainda. E foi. E foi. E pelo pai também. Emocionante quando ele... Né, porque o pai também não aceitava Mateus. Olha, eu ficaria horas falando sobre The Chosen, as passagens da Bíblia, porque eu gosto muito, é tudo muito Recomendo lindo. fortemente, assistam mesmo. Vale a pena. Eu até coloquei uma coisa aqui, uma curiosidade minha, de tantas mensagens lindas que você passa, e eu tenho acompanhado você todos os dias no Instagram. Você recebe muitas mensagens das pessoas, né, que usufruem de toda essa sua sabedoria, né? E cite para nós aqui, Guilherme, um caso, 2, quantos você quiser, de pessoas que te mandaram uma mensagem que teve um impacto, a sua mensagem, que é a mensagem de Deus, porque ele fala baseado no que está nos versículos bíblicos. 1 ou 2 casos que te chamou a atenção de algum depoimento de seus seguidores, provavelmente te mandaram no direct pedindo um conselho, um desabafo, pessoas que estavam sofrendo e que você viu que isso teve uma transformação espiritual na vida dessa pessoa. É bacana a gente falar,
para ver o quanto impacta as mensagens de Deus através do Instagram do Guilherme. Legal. Eu já me questionei bastante se essa era a minha missão, mesmo Deus me mostrando de uma forma tão clara. Hoje eu sei que ela é a minha missão, tanto é que eu coloquei na bio do perfil. Hoje eu sei, mas eu já me questionei bastante sobre isso, porque a gente é resistente, né? Isso. A gente é muito resistente. E eu me questionei muito. E sempre que eu me questionava, milagrosamente, né? Hoje eu sei que é a ação de Deus, eu recebi um direct de confirmação da vontade de Deus pra mim. E um direct assim, por exemplo, esse que eu recebi ontem 9h13 da manhã. Vou ler aqui. Bom dia, Guilherme. Te acompanho já há um tempinho. Sempre assisto os seus vídeos pela manhã. Deixa tudo mais leve. Sempre compartilho com meus amigos e a palavra do dia vem no momento certo. Que Deus te abençoe cada dia mais e mais. Obrigada por ser um instrumento de Deus na minha vida. Instrumento. É uma responsabilidade. Tá? Puxa vida. Então, isso é uma mensagem. Mas eu tenho algumas que me marcaram bastante. Acho que eu até compartilhei com você na nossa conversa anterior. Tem duas. Uma delas era uma mulher que ela estava me mandando uma mensagem. Ela falou assim: eu vi seu vídeo hoje e foi o que eu precisava para poder terminar de tomar a minha decisão. Eu descobri há algum tempo que meu marido veio me traindo, etc, etc. Eu vivia num casamento muito difícil, muito ruim, muito, muito reprimida. Um casamento muito complicado. E eu decidi que a gente não vai mais estar juntos. E eu sinto como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas e Deus tivesse me abraçado nesse momento. Eu nunca me senti tão feliz na minha vida. Eu não sei o que vai ser de mim, sou eu e o meu filho, acho que de 7 anos, alguma coisa assim, mas eu confio que Deus proverá. Então, a confiança em um Deus provedor, em um Deus acolhedor, em um Deus que está com ela naquele momento, tornou possível que ela tomasse a decisão de estar longe de uma pessoa que estava reprimindo ela, num relacionamento extremamente tóxico e difícil. Eu tenho um outro caso também, esse menino ele aparece de vez em quando aqui, eu acredito que é um menino jovem, e aí de vez em quando ele aparece, eu não sei onde está a mensagem dele aqui agora, mas ele me mandou uma vez assim: cara, eu nem acredito em Deus, eu sou ateu. Mas de vez em quando eu venho aqui pra ver seus vídeos, porque eles me trazem alguma coisa que eu, não sei, me chamam a atenção. Aí eu falo, pô, que bênção, que legal, cara, que você bênção, tá aqui. Eu não sei o que Deus vai fazer com esse menino ainda, não sei o que Deus vai fazer com essa pessoa, com essas outras pessoas que me escutam, mas eu imagino que o meu trabalho aqui, a minha missão de falar de Deus e apresentar esse Deus possível, presente, íntimo, aos olhos das pessoas, é que as pessoas comecem uma caminhada, comecem um relacionamento. E a partir disso, elas vão seguir o seu próprio caminho. Se quiserem a minha companhia nesse caminho, vai ser um grande prazer estar junto com elas no dia a dia. Eu tenho um certo projeto que eu estou desenvolvendo que vai ser lançado no final desse mês, que é um projeto super legal, onde a gente vai ter uma comunidade um pouco mais íntima, onde nós poderemos, dividir mais experiências, a gente vai poder falar ao vivo ali, e ali a gente vai ter uma intimidade maior com as pessoas que querem mesmo estar ali. Vai ser uma comunidade mais íntima, mais pessoal. Então, se a gente quiser estar junto nessa caminhada, vai ter ferramentas para isso. Mas a pessoa pode seguir o seu caminho sozinha. A minha missão aqui, a minha tarefa é te dar um estalo. É te fazer pensar que existe alguém que está olhando para você, alguém que está cuidando de você, alguém que tá te estendendo a mão e tá esperando você segurar dele. Sim. Alguém que tá do seu lado disposto a te ouvir se você estiver disposto a falar. Então a minha intenção é mostrar isso. E a partir disso a pessoa toma a decisão. Deus não vai tomar a decisão pela pessoa. Isso, não é invasivo. Não é invasivo. Então, eu tenho esse tipo de interação, de direct que chega pra mim. E pra mim, todos eles são confirmação de que, de alguma forma, Deus tá usando essa ferramenta aqui. E eu sou muito agradecido e honrado por isso. Não mereço isso. Mas Deus, de uma forma, está usando esse alcance. E eu sou muito grato por isso. Com certeza você merece. Não merece. Não vamos brigar. Ele merece, mas ele merece sim. Porque eu tenho certeza que Deus usa as pessoas certas para levar a palavra dele. Amém. Então, viu no Guilherme, né? Ele também tem... O Guilherme tem, como todos nós temos, as nossas qualidades, os nossos dons. Deus já dá para nós os dons. Sim. Você falou no início
porque você acha que eu me comunico bem. E se você tiver com a razão, significa que Deus me deu esse dom e eu tenho procurado desenvolver esse dom para eu levar a minha mensagem. Você está levando a mensagem de Deus pelo Instagram, através das comunidades também. Eu sempre busquei, na minha profissão como farmacêutica, levar para o outro saúde, prevenção, bem-estar, né, estilo de vida, para que essa pessoa sinta-se mais feliz. A felicidade não é só no físico, também é no mental, no espiritual, para que ela tenha mais saúde. Então, eu sempre estou também pedindo para Deus, me orienta, me dá sabedoria e ilumina o meu caminho, para que meu atendimento farmacêutico, para que eu use dos dons que Ele me deu e eu possa dar o meu melhor para o outro, que eu vejo que essa é a minha missão. Tenho 27 anos de farmácia, Guilherme, 40 anos, mais de 40 de formada. Tem que respeitar, né? Então, eu acredito que Deus está validando Perfeito. a minha missão, assim que eu interpreto. Mas tenho humildade para todos os dias pedir que Ele confirme, que Ele me traga luz, para que eu possa mais e mais evoluir e aprender. Olha, eu fiquei assim muito feliz do convite aceito pelo Guilherme, porque eu quero trazer também aqui, já trouxe psicólogo, nutricionista, a Isabela, já veio aqui. Então, a gente precisa ver o ser humano de uma forma integrativa. A parte espiritual, ela é tão importante quanto a parte mental e a parte física. Concordo. Tá? É um conjunto que nós precisamos para viver melhor. Então, fico muito feliz que eu encontrei essa pessoa que pudesse estar aqui falando com os nossos seguidores aqui. Agradeço de coração. Espero que a gente possa conversar mais. E essa comunidade que você falou que está montando aqui mais para o final de outubro, é isso? Final de outubro vai ser lançado ali. Provavelmente entre o dia 20 e 25 de outubro vai ter o lançamento dessa comunidade. Quero participar. Você estará lá, com certeza. Com certeza. Quero participar. Como eu falei para você, eu também estou na busca constante, né? E se eu puder participar, então para mim vai ser um prazer enorme. Para finalizar o nosso podcast, que já está dando o nosso horário, que o estúdio não autorizou 3 horas. Que pena. Você escutou? Encerra. Nós trouxemos para você um mimo da Essencial Pharma. O Guilherme também é nosso cliente, a gente trouxe um mimo lá da Essencial Pharma. E aqui nós vamos tomar um Verisol, que é o colágeno da pele. Não que você, com essa pele aí de bebê, precise. Obrigado pelo bebê. Tá? Obrigado, viu? Um mimo para você. Muito obrigado, Isildinha. Um grande prazer estar aqui, tá? Eu fiquei muito feliz pelo convite também, muito honrado. E eu acho que a gente vai ter que marcar novas conversas. Vamos ter que marcar. Faltou tempo mesmo. Faltou tempo. O Guilherme também me prometeu, já vou deixar registrado aqui, aí vocês são testemunhas. Ele me prometeu que vai fazer um café. Eu servi um café para ele na farmácia, mas é o café do mercado, o café básico que nós gostamos muito. A gente toma o dia inteiro café. Mas tava muito bom. Tava bom o café? Tava muito bom. Mas ele entende de café. Eu gosto, é um hobby, é um hobby e acaba que me toma tempo, me toma dinheiro, mas hobby é pra isso mesmo, né? A gente precisa arrumar alguma coisa pra fazer. Isso, então na próxima vez nós vamos tomar um café. Acho que você podia até trazer um café aqui para nós tomarmos e contarmos aqui para os nossos seguidores do YouTube. Saúde. Sobre os cafés, que ele estuda sobre café também. Vou trazer, vai ser um grande prazer também. Eu faço aqui para você na hora. Olha, fica a promessa aqui então. Tá prometido. A vocês que nos acompanharam até aqui, meu muito obrigada. Que a sua quarta-feira se encerre com paz, com saúde, com harmonia. Eu espero sempre trazer conteúdos relevantes para que o seu tempo seja muito bem utilizado aqui no YouTube com nós. Uma abençoada quarta-feira para todos nós. Abençoada quarta-feira. Muito obrigado de novo.